Os axiomas herméticos. O último capítulo do livro O Kybalion. Então, em primeiro lugar, o que significa axiomas? Que era uma grande curiosidade minha. Axiomas são verdades inquestionáveis, universalmente válidas, e muitas vezes utilizadas como princípios na construção de uma teoria ou como base para uma argumentação. Então, agora com isso mais claro, o que significa essa parte do livro Kybalion? Começando aqui no trechinho inicial do livro, ele diz assim: a posse do conhecimento, sem ser acompanhada de uma manifestação ou expressão em ação, é como o amontoamento de metais preciosos, uma coisa vã e tola. O conhecimento é como a riqueza, destinado ao uso. A lei do uso é universal, e aquele que viola essa lei sofre por causa do seu conflito com as forças naturais. Antes de seguirmos para o restante desse conteúdo, já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e ao final compartilhe com mais pessoas. Assim você contribui com o crescimento e expansão por mais conscientização espiritual na prática. Esse último capítulo então fala sobre a lei do uso, que está contida nos preceitos. E essa citação do Kybalion, que estabelece com bastante ênfase que o conhecimento sem o uso e a expressão é uma coisa vã, que não traz bem algum ao seu possuidor ou à sua raça. Ele ainda coloca: se previna da avareza mental e expresse em ação aquilo tudo que aprendeu. Estude, tenha conhecimento, mas utilize da ação para compartilhar com os outros aquilo que você aprende. Eles colocam assim também, que é para você mesmo, que conheceu, que teve esse estudo do livro, ou então que escutou e que anotou o que é importante para você. Eles colocam com bastante ênfase: pratica e usa, porque eles não são realmente vossos enquanto não os tiverdes usado. Em primeiro lugar, então, usa para si mesmo, para si mesma. Porque se não usar, não praticar, não vai integrar o conhecimento. E excesso de conhecimento sem uso dá obesidade mental. Muita gente que lê bastante, que gosta do conhecimento, que quer acumular tudo isso, mas não pratica, acaba criando uma obesidade na mente. Então, sobrecarrega também. E aqui eles separam no livro algum desses axiomas, ou algum desses pontos que a gente observa que praticando realmente tem a mudança. O primeiro é: para mudar a sua disposição ou seu estado mental, muda a sua vibração. A lei da atração na prática. Quando a gente muda a nossa vibração, a gente atrai aquilo que a gente acabou de mudar. Ou seja, quando eu passo a exercer uma responsabilidade sobre todos os meus atos, eu consigo observar que eu tenho mais daquilo que eu mesmo plantei. E na lei da vibração, uma importância que sobre o quesito da vontade. Quando a gente quer alguma coisa, através da nossa vontade, a gente direciona para um objetivo determinado. A vontade dirige a atenção e a atenção muda a vibração. E ainda falando sobre a vibração. Para destruir uma desagradável ordem de vibração mental, põe em movimento o princípio de polaridade e concentra-se sobre o polo oposto ao que deseja suprimir. Destrói o desagradável, mudando a sua polaridade. E aqui nessa continuidade a gente ainda coloca e pode entender que todas as vezes que eu estiver passando ou percebendo um pensamento ou uma onda, uma fase ruim, que eu identifico como ruim, sentimento ruins, angústias. Primeiro, o que é isso? Qual o sentimento prevalecente que eu quero mudar? Quando eu identifico, é que eles colocam um exemplo, eu estou com medo. Se eu tentar disfarçar esse medo, se eu não olhar para isso, se eu não fizer alguma coisa, ele não vai simplesmente desaparecer. Muito pelo contrário, eu posso ser dominada pelo medo. Então aqui eles dizem:
muda o polo através da lei da polaridade, você consegue canalizar e transmutar esse sentimento de medo em coragem. Como que usa um ensinamento da expressão, da mudança da vibração para canalizar o que a gente quer conquistar. Através dessa mudança, eu tenho a vontade de mudar e transformar esse medo em coragem. Eu vou levar a minha atenção para todos os aspectos que eu posso desenvolver de coragem. E tanto mais eu desenvolvo isso, mais eu vou transmutando, eu vou transformando essa energia do medo em coragem. E aos poucos, eu vou realizando aquilo através da minha atenção e foco no que eu quero. Pela lei da atração, que nada mais é do que esses 7 conhecimentos das leis universais na prática, principalmente o princípio da vibração, tudo aquilo que eu me concentrar é o que eu vou atrair na minha vida. Esse axioma hermético, dizendo do princípio da polaridade, é isso. Então, todas as vezes que eu me concentrar sobre o polo positivo de uma mesma qualidade, eu vou conseguir canalizar esse sentimento em mim. E tudo isso que eu quiser, quanto mais eu praticar, mais eu vou dominar. Consigo me polarizar dentro de todos os estados e sentimentos que eu identifico em mim como ruim, angustiante ou que eu não quero ter, para o polo oposto. E como eu faço isso? Eles dizem aqui, os estados mentais, eles podem ser transmutados, transformados, assim como a vibração. Tudo que eu quiser transmutar ou transformar, eu jogo o meu desejo, a minha vontade, eu canalizo e eu transformo. O domínio da polarização é o domínio dos princípios fundamentais da transmutação mental ou a alquimia mental. Porque todas as vezes, e aqueles que conseguem mudar a sua própria polaridade, ninguém mais pode influir sobre aquilo que a pessoa tem. Ou seja, quem consegue dominar esse princípio da polaridade tem domínio sobre si mesmo. E através disso consegue identificar os momentos quando está, por exemplo, se sentindo oprimido ou prostrado. Então, através da prática vai mudando isso, não mais projetando esses sentimentos ruins fora de si, mas aprendendo a identificar cada um deles e transformando. Também aqui eles falam sobre o princípio do ritmo, que é outro ponto importante e outra lei aqui das 7 leis do universo. O princípio do ritmo se manifesta no plano mental tanto quanto no plano físico. Essa contínua sucessão de disposições, sensações, emoções e outros estados mentais é devido ao movimento à direita e à esquerda, por assim dizer. Quem estudou o princípio do ritmo viu que tem uma comparação que é um pêndulo. Tudo na natureza ele vai ter esse ritmo e eles deram esse exemplo de um pêndulo que vai à direita para a esquerda. Assim, tudo na natureza, assim como nas nossas emoções. Portanto, presta atenção se um dia você está muito alegre, muito dinâmico, porque no outro dia, fatalmente, a tristeza ou a apatia pode chegar na mesma proporção. Você vai aprender a equilibrar as energias e as emoções a partir do momento que você presta atenção nas suas condições, nos seus sentimentos e nas suas sensações, não se deixando levar pelos extremos de cada um desses sentimentos. Porque, de acordo com a lei do ritmo, isso é mais que certo. Não há como cancelar ou anular uma lei, um preceito universal, mas sim contrabalancear. Então, outro princípio também que eles colocam é: nada escapa do princípio de causa e efeito, mas existem vários planos de causalidade e pode-se empregar as leis do plano superior para vencer as leis do inferior. Então, pelas práticas da polarização, os hermetistas elevam-se a um plano superior de causalidade e assim contrabalançam as leis dos planos inferiores de causalidade, tornando-se aptos a dominar as suas condições e emoções
e a neutralizar o ritmo. Quando eu sei que aquilo que eu estou vivenciando hoje, se está me trazendo alguma insatisfação, alguma angústia, ressentimento, em lugar de tentar projetar isso ou culpabilizar outras pessoas ou situações, eu faço uma limpeza no sentido de perceber aonde foi a causa. A gente sabe que o nosso momentum de vida, o que a gente vive hoje, no presente momento, ele é derivado do passado. Quando eu quero mudar alguma coisa, alguma situação, então eu começo a praticar e fazer coisas diferentes para que no meu futuro eu tenha resultados diferentes. Esse é o princípio de causa e efeito e eu posso contrabalancear ele com o ritmo para assim ter um maior equilíbrio na minha vida. Meditação, que não é citado aqui no livro Kybalion, mas isso é uma interpretação minha, porque eles colocam assim: os hermetistas avançados alcançam um plano elevado de ação mental e, dominando as suas condições, seus impulsos e suas sensações, criam para si novos caracteres, qualidades e poderes, pelos quais dominam os que ordinariamente o rodeiam e assim tornam-se praticamente jogadores em vez de simples peões nessa matrix, nesse tabuleiro que a gente vive, que é a nossa vida, o nosso cotidiano. Ou seja, para a gente elevar o nosso padrão vibracional, uma das práticas é a meditação. Eu me desidentifico com o que eu tenho no momento, eu me concentro no poder do agora, eu percebo esses pensamentos que muitas vezes estão negativos, repetitivos, com tendências a acreditar que aquela consequência que eu vivo no momento é a única realidade, o que não é. E daí, através de práticas meditativas, eu consigo me elevar para planos mais superiores, então entrar num estado mais inspirado, de mais fluidez, e assim eu consigo sair dessa identificação do ego, que tudo que existe é somente o que eu vejo agora. Isso não é uma verdade. Através dessas práticas, integrando as 7 leis do universo no cotidiano, eu saio dessa situação de um ser que está nesse plano apenas como uma pessoa que vai sofrer as consequências aleatórias para uma pessoa mais protagonista da própria vida, com mais escolhas, com mais direcionamento sobre a sua própria jornada evolutiva. E ao fazer isso, através de mais consciência e de praticar tudo que foi aprendido, ela vai expandindo isso para o nosso entorno. A gente vai melhorando todos os nossos sentimentos, emoções, sensações. Nossa vida expande, prospera. E dessa forma a gente contribui com a elevação da consciência do nosso planeta também. Fazendo a nossa parte individual, a gente contribui através da ação com o coletivo. Eu espero que vocês tenham curtido muito essa jornada das 7 leis do universo através dos ensinamentos com o livro O Kybalion. Um grande beijo para cada um de vocês e até a próxima!